Você alguma vez já foi confundido por excesso de informação? Será que alguma vez na estrada você já errou o caminho por causa das placas, por causa das muitas entradas? Quando eu morava no estado de São Paulo, eu fazia isso com frequência. Às vezes eu estava com um mapa na mão, mas por ver uma placa, por ver uma entrada, por me confundir por muita informação, eu errava o caminho. Uma vez eu tive até que pagar um pedágio a mais por causa disso. A lição dessa semana vem falando sobre isso também. Paulo havia ido aos Gálatas, ao povo da Galácia, e havia apresentado o Evangelho. Havia libertado eles da idolatria. Aquele povo era um povo muito idólatra, mas por causa da mensagem de Paulo, por eles conhecerem a Jesus, eles estavam felizes e alegres. Mas depois da saída de Paulo daquela localidade, aconteceu o seguinte: outras pessoas, outros mestres, chegaram até ali e disseram: olha, vocês precisam ser em primeiro lugar judeus para se tornarem cristãos. Se vocês não fizerem os ritos judeus, vocês então não podem ser cristãos. Quando Paulo ouviu isso, e quando Paulo ouviu que aqueles homens estavam denegrindo a sua imagem e falando que o seu ministério não era um ministério bom, não era um ministério vindo da parte de Deus, não era puro, ele teve que escrever uma carta aos Gálatas. E no começo da sua carta, ele começa dizendo o seguinte: olha, o meu chamado ao apostolado não vem de homens, mas vem de Deus. Eu sou apóstolo por causa de Jesus Cristo. Paulo teve que fazer isso e falar isso não porque ele se achava melhor do que os outros. Em 2 Coríntios ele diz até que ele é o menor de todos os apóstolos. Mas sabe por que ele falou isso? Porque ele precisava mostrar que a palavra que ele falava, aquilo que ele havia apresentado, era verdade, para que o povo não fosse confundido. Meu amigo, minha amiga, hoje eu e você podemos ser confundidos, porque há muita opção. Algumas pessoas podem olhar para você e dizer o seguinte: olha, você pode ser cristão vivendo uma vida de uma forma que você quiser, ou senão você tem que ser cristão fazendo tantas coisas, e em meio a tantas, entre aspas, verdades, qual nós devemos aceitar? Eu quero dizer para você que a autoridade divina, ela é clara, e tudo deve apontar para Jesus Cristo. Mas para você não ser enganado mais, eu gostaria de mostrar 3 pontos para você, apenas 3. Poderíamos falar de muitos outros, mas eu quero falar sobre 3. O primeiro ponto é o seguinte: todas as informações que você receber têm que ser baseadas na Bíblia Sagrada. Eu acho interessante que quando Paulo vai falar sobre a libertação, quando ele fala que o justo vive pela fé, no livro de Gálatas, no capítulo 3, ele cita Abacuque, ele cita o Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha. Paulo não trouxe uma nova doutrina, mas ele falou daquilo que já existia. E ele cita a Bíblia várias e várias vezes, porque toda a verdade, toda a informação que leva a Jesus precisa estar de acordo com a Bíblia. Se alguém vem falando para você, e ao abrir a Bíblia você descobre que aquilo é o contrário daquilo que a Bíblia diz, não acredite, fique com a Bíblia. Em segundo lugar, toda a informação que lhe for passada, para ser verdade, precisa causar união e não divisão. Essa verdade não pode separar as pessoas. Às vezes nós temos visto, quando alguma informação chega, uma doutrina nova chega, como foi no caso de Gálatas, igreja se dividindo no meio. Quero dizer para você que Deus é um Deus de união, que Deus é um Deus que usa a sua igreja, a sua palavra, para atrair pessoas e não separar pessoas. Por isso, se alguma nova doutrina, se alguma nova verdade ou informação lhe for apresentada e causar divisão, reflita sobre isso. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, a verdade que é apresentada a você, precisa libertar. Jesus Cristo veio aqui para tirar o nosso jugo pesado. Jesus Cristo veio para nos ajudar, para que nós pudéssemos ser felizes. Aquela igreja de Gálatas estava feliz, estava alegre, mas chega uma informação que eles precisavam fazer outras coisas, e agora começa a ficar uma igreja, eles começam a ficar oprimidos. Paulo diz que a nossa única libertação vem em Jesus Cristo.
Se você está ouvindo esse vídeo nesse momento, eu quero dizer para você que Jesus quer libertar você. Jesus quer unir você com o povo dele. E Jesus quer que a palavra dele seja a única palavra que faça a diferença. Seja a sua regra de fé, seja a verdade para você também. Que você possa ficar com a Bíblia. E que você possa aproveitar esse estudo que faremos agora no Código Aberto. Um grande abraço para você. Um abraço também ao meu amigo Daniel Lidick. Que Deus possa abençoar muito você na direção, então, do programa Código Aberto.